nos grupos e nas redes sociais. Agora, sem mais demoras, abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, já que vamos entrar na semana de Pentecostes. Versículo 4. Vocês encontraram, gente? Então, tá bom. Então, vocês podem se colocar de pé, por gentileza, para a gente dar uma despertada. Vamos lá, então. Certa ocasião, enquanto comia com eles, seus discípulos, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Senhor, fale conosco nessa manhã. Espírito Santo, este é o tempo da tua dispensação, e ainda tens muito a fazer na tua igreja e através da tua igreja. E nós pedimos que estejamos sensíveis a isso, para permanecermos alinhados com a tua vontade. Em nome de Jesus, nós desejamos a tua plenitude nas nossas vidas. Amém e amém. Pode se assentar, gente. Eu acho interessante como nós temos a habilidade de perder o foco e Deus, Jesus, tem a habilidade de nos trazer para o foco. Eu acho muito interessante, porque a gente perde o foco muito rápido. Vocês já prestaram atenção nisso? Numa roda de conversa, a gente vai conversar com uma pessoa sobre uma coisa, de repente a gente já está conversando sobre outra, e o tópico da conversa, às vezes, não é resolvido. Quem já passou por isso? Né? Às vezes, também, a gente, na nossa caminhada cristã, a gente está super focado. 2 semanas, de repente, já perdemos o foco e as coisas estão meio confusas. Mas, ao passo que nós perdemos o foco, Jesus é especialista em nos trazer de volta para o foco. Ele não perde de vista os seus objetivos, os seus planos e os seus intentos. Então, quando a gente começa a se desviar, e eu não estou falando dessa questão de desvio, de desviar, de abandonar a igreja, de deixar as coisas de Deus, não. Eu estou falando quando a gente começa a nos desviar da vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Porque, às vezes, nós podemos continuar congregando, podemos continuar indo a uma igreja, podemos continuar praticando as disciplinas espirituais, mas podemos não estar plenamente alinhados com Deus. Então, todas as vezes que nós damos uma desviada, o Senhor nos puxa o foco. E foi isso que aconteceu aqui em Atos, capítulo 1. O Senhor Jesus está falando para os discípulos: discípulos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, eu peço que vocês fiquem em Jerusalém, porque eu vou subir para o Pai. E que vocês fiquem até receber a promessa do alto, até que desça o Espírito Santo sobre vocês e vocês sejam revestidos. Porque essa promessa é para vocês. Vou até ampliar a versão amplificada da pastora Débora. Porque essa promessa é para vocês, diz respeito a vocês, aos vossos filhos, aos filhos dos seus filhos e a tantos quanto o Senhor chamar. Essa é a parte que Pedro cita na sua pregação, no capítulo 2, citando o profeta Joel. Mas Jesus diz isso para os seus discípulos. E depois que ele fala isso para os seus discípulos, olha a preocupação dos seus discípulos.
Os discípulos trazem à tona não quando eles vão se encher do Espírito Santo, não como eles vão se encher do Espírito Santo, nem o que precisam fazer para ser cheios do Espírito Santo. Mas eles perguntam, Senhor, quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Vai ser agora? Vai ser depois? Fala para mim, o que isso tem a ver com o que Jesus estava falando sobre o Espírito Santo? Tem alguma coisa a ver? Não. Mas eu vou contextualizar por que eles estão trazendo isso à tona. Quando Jesus aparece, o povo está esperando, Israel está esperando que o reino lhe seja restituído. Porque naquele momento eles estavam escravos, de certa forma, sob o domínio do Império Romano. Que são aqueles caras que vocês assistem nos filmes, que usa as sainhas aqui, que está às vezes de vermelho. Então, esses caras aí. Eles estavam no domínio romano. Amor, para contextualizar, você sabe que a minha mente é meio... A gente é diferente. A semana passada, uma mensagem mais séria, hoje uma mensagem mais descontraída. Aí, eles estavam debaixo desse império romano, eles eram escravos, eles tinham que pagar tributo, eles tinham que trabalhar pesado para sustentar Roma. E eles esperavam que o Messias chegasse para libertá-los e eles serem livres desse domínio. Então, uma coisa totalmente terrena, concordam comigo? É uma coisa totalmente material. Temos que pagar imposto, a gente não quer mais pagar imposto. Temos que trabalhar muito, a gente não quer mais trabalhar muito. Então, a gente precisa de um Messias. Jesus aparece, o Messias, mas ele aparece com uma proposta diferente. Por quê? Por que o povo de Israel se mantinha escravo? Era porque os outros eram maus? Não. Era por causa da mentalidade deles, porque eles, com a dureza de coração, não conseguiam se submeter obedientemente às leis do Senhor. Era por causa deles, isso está lá atrás. Lá atrás. Eu estou mandando vocês para uma terra. Se vocês me obedecerem, vocês terão sempre com fartura. Mas se vocês não me obedecerem, então todo mal virá sobre vocês. Lá atrás. Lá em Juízes, a Bíblia diz assim, que o povo pecava, vinha uma nação e os dominava. Então eles clamavam ao Senhor, eram libertos. Só que naquela libertação, ao invés da mentalidade mudar e eles se voltarem ao Senhor, eles iam de novo e adoravam outros deuses. Iam de novo e andava cada um segundo o seu próprio caminho. Ia de novo e fazia o que dava na cabeça. O que acontecia? Vinha outro e dominava de novo. Então, Jesus não ia propor mais libertação material, porque nós só somos escravos por causa da nossa mente. Ele não ia propor. Eu estava até conversando com o pastor Alessandro, foi na mesa ontem que a gente estava falando, sobre finanças, a gente estava falando a respeito disso. Que quando a mentalidade não é mudada, a gente perde, não adianta o quanto você dá, porque sempre perde, porque tem a ver com a mentalidade. Então, o Senhor estava propondo algo diferente, algo mais profundo. Jesus veio para tratar a raiz do problema e não os sintomas. Ele não veio só para fornecer analgésico, mas ele veio para tratar a raiz. Mas nós, às vezes, como os discípulos, como o povo daquela época que esperava uma libertação aparente, nós também, quando viemos para Jesus, às vezes nós viemos esperando que Jesus faça coisas que a gente consiga perceber. A gente vem para Jesus querendo que Ele resolva essas questões que são aparentes. Às vezes a gente vem para Jesus querendo que Ele resolva as nossas questões financeiras, as nossas questões familiares. Às vezes a gente vem para Jesus querendo que Ele nos dê certos bens, certas coisas que nos faltam, nos restitua finanças ou questões que nós perdemos. Nós também viemos a Jesus por causa disso. E aqueles discípulos estavam esperando no Messias esse tipo de restauração e mudança.
Mas passa o tempo, eles vão andando com Jesus, eles meio que percebem que Jesus tem uma proposta diferente, que Jesus quer fazer algo diferente. E nós também vamos caminhando com Jesus, a gente começa a perceber as coisas diferentes, mas nós também queremos que Jesus resolva as questões que são aparentes. Vocês concordam comigo, gente? E eles também estavam esperando. Aí Jesus morre. Agora já era. Agora nem superficial, nem lá no fundo, nem nada. Agora já foi embora a nossa esperança. E às vezes nós também buscamos Jesus por algumas coisas e a gente estava, poxa, quem que quando chegou os 12 dias desse ano de céu aberto e falou, nossa, esse ano a gente vai arrebentar. Quantos aqui estão comigo e pensaram assim, vocês saíram daqui assim, gente? Terminou a campanha, meu Deus, esse ano vai ser ano de céus abertos. Esse ano vai ser o ano top das galáxias. De repente, fechou tudo. Aquele monte de... Quanto salário? Meu, agora não... Vocês, não é? Ixi, mais um ano perdido. Quantos falaram isso? Mais um ano perdido. E eles pensaram, agora já era. Mas aí, Jesus ressuscita. E lhes aparece. Aí eu vou te falar, aí Jesus vem. Todas as vezes que você se reúne, toda vez que você o busca, toda vez que você dobra os joelhos, toda vez que você vai à sua célula, toda vez que você vem ao culto, aí Jesus reaparece para você e reafirma, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus apareceu para os seus discípulos e lhes fez lembrar da promessa. E disse, ficai em Jerusalém, até que do alto venha aquilo que eu prometi. E aí Jesus vem em todos os cultos e fala, calma, porque eu sei o que eu estou fazendo. Porque eu sei exatamente do que você precisa. Eu sei o que a humanidade precisa. Mas sei também o que você precisa como pessoa. Sei também o que você precisa como família. Eu sei tudo o que você precisa. E era isso que Jesus estava falando aos discípulos. Eu sei o que vocês precisam. Fiquem em Jerusalém até receber. Vocês precisam do Espírito Santo. Vocês precisam do poder que vem do alto. Vocês precisam ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo é o Espírito Santo habitando em vocês. Vocês precisam disso. Fiquem até receber. Mas aí... eles tiraram os dilemas lá de trás de novo. Senhor, mas quando é mesmo que o Senhor vai restaurar? Que a gente pensou que, já que o Senhor ressuscitou, né? Que o Senhor ressuscitou, o Senhor podia dar um jeitinho. Aí Jesus puxa o foco dos discípulos de novo. Não compete a vocês saberem. Agora eu vou contextualizar. Igreja, não compete a nós sabermos quando vai acabar a pandemia. Não compete a nós sabermos quando as coisas vão melhorar. Não compete a nós sabermos quando que vão vacinar todo mundo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia e até aos confins da terra. Não convém, porque o Pai está no controle dessas coisas. Não convém porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Mas para que as coisas sejam mudadas, para que haja realmente o restabelecimento do reino de Deus nessa terra, é necessário pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas com a mente de Cristo. Mães com a mente de Cristo, pais com a mente de Cristo, educadores com a mente de Cristo, filhos com a mente de Cristo. É necessário pessoas que tenham o Espírito Santo em sua plenitude. É isso que nós precisamos. Mas, pastora, tem os sofrimentos. Não, o Senhor sabe de tudo isso, mas o que acontece é que se Ele tirar... A minha pergunta é... O que vai acontecer? Vamos supor. O que vai acontecer se acabar tudo, zerar tudo, não houver mais? Todos nós vamos voltar para os nossos maus caminhos?
Nós queremos que pare por quê? Para ir para as baladas? Gente, eu não estou falando de vocês, eu estou falando de uma forma geral. É por quê? Para os nossos próprios interesses, qual é a motivação real? Estou falando geral, não com vocês. É porque, às vezes, nós realmente queremos. Eu entendo das mortes, gente, não é falta de solidariedade. Não é isso que eu quero dizer. Mas nós precisamos entender que Deus sabe o que Ele está fazendo. Mas Ele precisa mudar o nosso interior. Para que a gente permaneça com Ele, aconteça o que acontecer. Para que a gente o conheça e se entregue a Ele de uma vez por todas. Para que quando tudo passar, a gente esteja seguro. Sabe por quê? Porque agora o Espírito Santo habita em nós. Agora nós sabemos o que é andar retamente nos caminhos do Senhor. Agora nós sabemos o que é servir o Senhor. Agora nós sabemos o que é ser uma mãe segundo o coração de Deus, um pai segundo o coração de Deus, um filho segundo o coração de Deus. Nós sabemos o que é ser um empreendedor segundo o coração de Deus, o que é ser um colaborador segundo o coração de Deus. Nós aprendemos, porque agora o Espírito Santo está em nós. E aí nós não colocaremos mais debaixo de um jugo de servidão, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E nós não, com a mente transformada, nós conseguiremos lidar com toda e qualquer situação e ser bem-sucedidos. Mas é isso que nós precisamos do Espírito Santo. Jesus estava puxando os discípulos para o foco. Vocês não competem saber o que o Senhor vai fazer, quando Ele vai fazer, que dia que Ele vai fazer, de que jeito Ele vai fazer. Antes, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Vida cheia do Espírito Santo é ter discernimento. Vida cheia do Espírito Santo é saber as coisas que hão de vir. Vida cheia do Espírito Santo é lembrar os ensinamentos de Jesus. Vida cheia do Espírito Santo é ser guiado por Ele em todas as decisões. Vida cheia do Espírito Santo é ter a unção que quebra o jugo. Vida cheia do Espírito Santo é andar acima da média. Isso é ter vida cheia do Espírito Santo. E Paulo fala sobre isso. Para eu encerrar, eu gostaria de ler com vocês em Efésios 5. Eu estava vendo uma versão hoje de manhã. Salmo 5. Efésios 5. A partir do versículo 6, o apóstolo Paulo fala sobre andar na luz. Eu vou ler alguns versículos. Olha, o versículo 6. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas. Versículo 8. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Versículo 15. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender. As coisas perdem o sentido, porque enquanto os prazeres deste tempo presente satisfazem só a sua carne, o que o Espírito Santo dá é para o espírito, é para o corpo, é para a alma, é para o homem completo. E conduz para a eternidade. Enchei-vos do Espírito Santo. E hoje eu estava lendo uma versão que diz assim: tenham disposição para receber toda a plenitude do Espírito.
Se o Espírito é infinito, porque Deus é infinito, Deus Pai é infinito, o Espírito é infinito, até quando eu tenho que buscar do Espírito Santo? Todos os dias. Todos os dias. Porque sempre há mais. Sempre há mais. Encher da plenitude do Espírito. Porque as coisas deste mundo são para este tempo. E para um período. Porque tudo passa. Mas o Espírito Santo afeta toda a nossa vida. E transforma ela por completo. O Senhor não quer propor, eu venho e transformo a sua família. O Senhor quer te transformar, para que a transformação alcance a sua família, de forma que não seja momentânea, mas que seja permanente, entende? O Senhor poderia sim te dar, fazer na sua conta bancária chegar uma certa quantia de dinheiro, mas o Senhor quer transformar a sua mentalidade, a sua forma de lidar com as finanças, para que você não perca nada. E se alguém tirar, você consegue reconstruir com a ajuda do Espírito Santo novamente. É isso que Ele quer propor. Por isso nós precisamos da mente de Cristo. Eu quero convidar você a pedir ao Espírito Santo que te encha. Que essa semana, toda essa semana que nós formos orar, você não vai se preocupar, não vai agir como os discípulos. Senhor, quando o Senhor vai mudar minha família? Quando o Senhor vai abrir a porta de trabalho? Você vai fazer igual o pastor falou. Você vai na fonte, sabe? Você vai na fonte, vai adorar a fonte. Você vai louvar a fonte. Você vai ser grato à fonte. E se você só vai dizer para a fonte, fonte, eu quero ser cheio das águas que tem para me dar. Fonte, eu quero do Espírito Santo. Essa semana esse vai ser o nosso foco. Nós vamos para a adoração essa semana, nós vamos para o louvor, nós vamos para a busca do Espírito Santo. E as demais coisas, pastora, elas serão acrescentadas. Não se preocupe com elas, elas serão acrescentadas. Vamos buscar o Espírito Santo um tempinho, alguns minutinhos. Se você quiser ficar sentado, de pé, com as suas mãos levantadas, se você quiser se ajoelhar. Uma das boas formas é você começar a louvar e glorificar. Você pode começar a pedir, me encha, Espírito Santo, me encha, eu quero mais de Ti. Se você é batizado com o Espírito Santo, você pode começar a orar em Espírito. Eu quero mais de Ti, oh Espírito Santo, mais de Ti. Digam. Deus abençoe, queridos, vão em paz, em nome de Jesus. Para enviar a sua contribuição através do Pix, siga os seguintes passos. Primeiramente, acesse o aplicativo do seu banco. Após, é só selecionar a opção Pix na parte de cima do seu aplicativo. Acesse Pagar com Pix e a opção Pagar com QR Code. Depois, é só apontar para o código que aparece no seu vídeo e todos os dados da igreja aparecerão automaticamente. É só digitar o valor da sua contribuição. É só selecionar Pagar, confirmar. Tudo pronto. Você já demonstrou a sua generosidade.